Olá, que bom ter sua companhia nesta manhã de sábado. Estamos no ar com o Virtude da Fé. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Sejam bem-vindos a mais um Virtude da Fé. E no programa de hoje, nós vamos explicar como a fé está presente nos movimentos e nas novas comunidades. Segundo o Papa Francisco, abre aspas, antes de tudo, é necessário preservar o vigor do carisma, que aquele vigor não esmoreça. Vigor do carisma, renovando sempre o primeiro amor. De fato, com o tempo, aumenta a tentação de se contentar, de adormecer em esquemas tranquilizadores, mas estéreis. A tentação de aprisionar o espírito. Esta é uma tentação. Contudo, a realidade é mais importante do que a ideia. E o nosso convidado, que já está aqui no estúdio, meu querido irmão Daniel Pio, que é presidente do Conselho Estadual da Renovação Carismática Católica. Meu querido, seja muito bem-vindo e eu já te agradeço por ter aceitado o nosso convite. Alegria, Juninho. Prazer todo meu. Sempre bom falar contigo. Maravilha. Daniel Pio, desde pequenininho católico, queria ser padre. Como é que foi a sua história de fé, meu irmão? Bem, da verdade não, né, Juninho? Eu fui fazer minha primeira Eucaristia no Exército, já com 18 anos, não é? Minha mãe teve uma experiência de ter sido criada num convento e com irmãs bem rígidas, então ela criou um distanciamento da igreja. Me ensinou a rezar o Santo Anjo do Senhor, Ave Maria, Pai Nosso. Então eu não tive uma caminhada de infância na igreja. Fiz minha primeira Eucaristia já no Exército, né? Casei na igreja, mas não tinha essa ligação com a igreja. Respeitava, passava na porta, o nome do Pai, né? Sempre rezei a oração do Anjo da Guarda, Ave Maria, Pai Nosso, apenas isso. Né? E aí, no momento de dor, de dificuldade, eu fui convidado a participar de um grupo de oração. E ali iniciou essa caminhada, né? Mas não cresci longe da igreja. Quando que acontece essa primeira experiência de Deus na sua vida? Exatamente há 22 anos atrás. Há 22 anos. Eu entrei num grupo de oração, sem entender muito, mas atraído pela música. Eu sempre gostei muito da música. E, a princípio, era algo, assim, longe da minha realidade. Né? Um grupo de oração, as pessoas se abraçando, rindo, né? Aquele mover todo carismático. Mas eu fiquei ali, né? Muito questionador, muito tentando entender o que estava acontecendo e fui ficando, até que
tive uma experiência profunda com o Espírito Santo e que transformou a minha vida. Eu costumo dizer que o Espírito é muito criativo, né? Então, assim, ele Sim. vai suscitando vários. Hoje vamos falar da fé dentro dos movimentos, das novas comunidades. Talvez Daniel Pio não tivesse sido tocado pelo Espírito se não fosse um carisma diferenciado, o grupo de oração? Deus tem as suas formas de agir, né, Juninho? E o Espírito não está restrito às novas comunidades, né? Ele se move na igreja. E temos até manifestações do Espírito fora da igreja, porque Deus, o vento sopra onde quer, né? O Senhor Jesus vai dizer isso a Nicodemos. Mas, muito provavelmente, eu não seria atraído em uma outra espiritualidade, porque eu não, apesar de ser muito curioso, eu não tinha esse desejo, até essa abertura para ir em outros lugares. Né? Em igrejas de outras denominações cristãs eu não me sentia atraído. Né? Então eu queria estar na igreja, mas o tradicional ali eu não me agregava naquele momento. Né? Então naquele momento eu precisava de algo de mais choque. Né? Mas é interessante, às vezes alguém nos assistindo aqui, é importante entender que aquele santo anjo, aquele Pai Nosso, aquela Ave Maria ensinados, também acompanhou você durante a vida. Sim. E em um certo momento você identificou, falou, é aquela oração que eu já rezava. Claro. E depois, quando a gente se abre a essa ação e vai estudar, né, a gente percebe que o Santo Anjo, ele sempre esteve conosco. Né? São os anjos destinados à salvação, né, nessa condução daqueles que herdam a salvação do Senhor, a salvação em Jesus Cristo. E esse santo anjo sempre esteve comigo, né? Desde o nascimento, e vai me levar ao céu um dia. Você fez um mestrado em Ciências da Religião, qual foi a área que você abordou? A pneumonia, né? Essa manifestação da força do Espírito que nos move. Né? Mas no primeiro momento, eu abordei por que o jovem pós-moderno deixa a Igreja Católica. Essa foi o questionamento que eu lancei para aquela pergunta que doía o meu coração. Por que o jovem pós-moderno deixa a Igreja, né, nesse tempo? Né? E é um questionamento muito profundo. Né? E eu atribuo, dentre outras coisas, a falta desse encontro com o Espírito. Quando ele tem esse encontro com o Espírito passa a guiar todas as coisas, a motivá-lo, a ensiná-lo, a orientá-lo, enfim. Ele não tem motivo mais para sair da igreja. Você falou um termo aí que eu acho que deve ter incomodado algumas pessoas. Fala da pneumonia. Senão o pessoal está achando que é a doença do pulmão. Não é não. É essa manifestação do Espírito Santo, né? É o estudo da manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. A pneumonologia, né? Vou melhorar aqui. Dessa manifestação do Espírito nas nossas vidas, né? Esse momento em que Atos dos Apóstolos acontece. E acontece, né, Daniel? Sim, sim. Não é só na teoria, não é só no papel. A promessa do Senhor se cumpre, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas. Né? Em Samaria, em toda a Judéia e até os confins do mundo. E esses confins acontece aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, acontece aqui no Brasil. Quando nós temos esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, através dessa efusão do Espírito, dessa manifestação do poder de Deus em nós, algo é transformado. Nós somos potencializados nos dons que já recebemos no nosso batismo, né? Somos potencializados nesses dons e aí fica esse comichão de querer servir a Deus, de querer ir para a igreja, de querer adorar, de querer ler a palavra de Deus, enfim, de querer fazer a vontade do Senhor. Esse Deus nunca bastante, né? E a gente faz e quer mais. Existe mais. O novo sempre está por vir, o melhor ainda vem, né, Daniel? Exatamente. A experiência de ontem foi boa. De anteontem foi muito boa, mas eu sei que tem mais e hoje eu persigo esse novo de Deus hoje. Não é? Muito bom. Nós vamos continuar batendo esse papo daqui a pouco no segundo bloco
E aí nós vamos entrar realmente na experiência das comunidades, né, dos movimentos, das novas comunidades, dos carismas que o Espírito vai suscitando. Tem muita coisa bacana aí para a gente falar, né? Opa! Muito bem, e nós vamos fazer um rápido intervalo. Você não saia daí, vai acompanhando a programação da TV Horizonte e a gente sai cantando, pedindo ao Espírito que se mova em nós e que nos façam um só. Que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um, é o que eu quero mais. O meu espírito é que age e faz, sem medo algum, se amem mais, sem medo algum, se amem mais. É um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua, amigo. Os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos, não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raro, não há nada melhor do que um grande amigo. Amigo. Estamos de volta com Virtude da Fé. No bloco anterior, iniciamos uma conversa com Daniel Pio sobre a fé presente nos movimentos e nas novas comunidades. E antes de continuarmos esse bate-papo, eu quero ler uma passagem que está no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Daniel, você citou esse trecho, ele já estava aqui preparado para a gente conversar sobre ele. Eu tentei colar, não teve jeito, foi o Espírito mesmo que soprou no meu coração. Aí você disse uma coisa interessante, eu cantando essa canção agora do Renato Teixeira, você falou assim, o Espírito sopra até fora da igreja. Eu tenho algumas canções, aliás, algumas não, todo dom é de Deus, né? A gente pode Sim. usar de um jeito ou de outro. Mas eu percebo tanto Deus em algumas músicas, essa da amizade. Quando a gente fala de movimento, de comunidade, de igreja, esse valor da amizade, ele está muito presente, né, Daniel? Demais. Às vezes, com esse apreço que eu tenho por você, eu passo tempo sem ver, né? Às vezes eu vejo algum post seu lá no Instagram, falou assim, eu abençoo o Juninho. É amizade, né? No nosso dia a dia, na rotina do nosso trabalho, às vezes nós não conseguimos dar talvez a devida atenção que os amigos merecem, mas a gente sempre a gente traz, né, conosco esse amigo no coração, né, numa oração. Eu costumo dizer assim, quando eu estou me lembrando muito de um amigo, é porque ele está precisando de oração. Então eu falo, Senhor, alcança ele nessa hora, alcança ela nessa hora, né? São esses laços que nós não conseguimos enxergar, mas a gente sente, né, de amigos e os verdadeiros amigos nos levam para o céu. Ô Daniel, tem um conselho arquidiocesano que cuida de todas as novas comunidades, movimentos, né? É o CAMENC. Esse conselho tem funcionado? Como é que está? Com a pandemia é complicado, né? Quando eu estava na coordenação da Arquidiocese de Belo Horizonte, estava funcionando muito bem.
O Rômulo, inclusive, era o nosso referencial, né, que hoje é seminarista, né, era o nosso referencial ali, fazia essa comunicação, funcionava muito bem. Vindo a pandemia, eu fui eleito coordenador estadual e aí me distanciei um pouco da realidade arquidiocesana, né? Agora são 28, né, dioceses e arquidioceses. Então, temos o CARES, né, instituído pelo Papa Francisco, que tem caminhado assim com uma certa, não vou falar dificuldade não, lento um pouco ainda, né? Mas já está caminhando em vista de algo que já acontecia aqui na Arquidiocese. Que lindo que é, né? Essa manifestação do poder de Deus. Então aqui, as novas comunidades, as missões que ainda não haviam se tornado novas comunidades ainda, já participavam ali para entender todo o direcionamento, né, plano pastoral da Arquidiocese, faziam essa caminhada. Que bacana. Então hoje você está na presidência do Conselho Estadual da Renovação. Sim. Tem quantos grupos de oração hoje no estado de Minas Gerais, Daniel? Olha, antes da pandemia, eram quase 4.000 grupos. Que coisa linda. Não é? Esse evento de pandemia trouxe um declínio de fé para muitas pessoas, né? E alguns grupos de oração ainda não voltaram nos interiores, né? Então isso prejudicou um pouco. Então hoje nós somos ainda um pouco mais de 3.000, mas não chega a 3.500, né? Devido a tudo isso, né? Esse adoecimento mental, alguns que nós perdemos, né? Que fizeram a sua Páscoa, mas ainda somos cerca de 3.200, tem essa variação aí, 3.100 e pouco dá 3.200 grupos. Em todo o estado. Como é que você avalia a importância, né, dos movimentos, das novas comunidades para a igreja, sobretudo para a igreja hoje? Eu faço uma fala recente. Quando todos estavam com muito medo, estavam trancados, os irmãos das novas comunidades, da renovação carismática, estavam doando a vida. Às vezes, nas novas tecnologias que nós não sabíamos nem como operar novamente nas lives, os grupos de oração aconteceram pelo Zoom, pelo Meet, né? Vários eventos, todas as novas tecnologias, todos com esses irmãos doando, né? Nas paróquias, muitos dos movimentos, das pastorais que já faziam essa caminhada em novas comunidades e renovação carismática, estavam ali apoiando, né, assessorando, né? Aconteceu comigo algo muito interessante, né? Eu também sou ministro da Eucaristia e o meu sacerdote adoeceu naquele período de fechamento das celebrações online. E aí um dia ele me ligou e falou assim: olha, Daniel, eu estou adoecido e não vou conseguir estar na frente, né? Paróquia mais 6 comunidades. Então já conversei com o Dom Valmor, você vai celebrar. Eu já celebrava a palavra, então eu fiquei ali 45 dias celebrando, né? Terças, sextas e domingos. Você ia para todas as comunidades praticamente? Sim. Então foi uma experiência ainda online, que não podia ter participação de público, mas ele me fez esse pedido e eu prontamente assumi o desafio, né? Então eu vejo a suma importância de pessoas bem dispostas, não por si, mas através da ação do Espírito que nos move, esse dínamos que nos dá força para sustentar, né? Para ajudar de alguma forma a igreja nesse tempo de tanto desafio. Hoje, praticamente em toda paróquia da Arquidiocese, se não do Brasil inteiro, tem pelo menos um grupo de oração. Raramente você não vai achar um grupo de oração. Sim. Né? Para quem está assistindo agora, mas tem um local que as pessoas podem consultar e achar onde é que tem um grupo de oração mais perto da casa dele? Sim. Aqui no caso da Arquidiocese de Belo Horizonte, nós temos o site da RCCBH, né, que tem, né, a relação dos grupos, dia, horário, né, de funcionamento. No SAVIC,
da RCC Brasil também, entrando no site da RCC Brasil, acessando lá o Savic, encontre o grupo de oração. Todos os grupos que estão devidamente cadastrados ali no Savic, ele vai aparecer em todo o Brasil, né? Então, às vezes você viaja, eu vou para fora, onde tem um grupo de oração, eu entro lá, se está naquele dia, eu participo, né, em algum grupo de oração, visito, enfim, a gente consegue fazer essa busca. Daniel, a sua família inteira te acompanha, ou você os acompanha, sei lá como é que a gente fala, mas sua família inteira é uma família missionária. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim, esse é o bonito da fé. Nós não caminhávamos, né? A Deise, a minha esposa, havia feito uma experiência em grupo de jovens, mas entrando para a faculdade se distanciou da igreja. É uma triste realidade, né? Os jovens muitas vezes entram para as faculdades e se esquecem de Deus. E ela se distanciou da igreja, e aí nós nos casamos na igreja, mas não tínhamos vida, de comunhão. E aí quando eu venho para a igreja através de um grupo de oração, né, foi um grande desafio lá em casa, né? E aí eu comecei a fazer não posso nem dizer se é uma reevangelização, né, mas falar de Deus para ela que era firme, mas que esfriou e acaba esquecendo. Havia ali um foguinho no coração, e aí ela vivendo, lendo a palavra, estudando, ela foi retomando, vamos comigo, e um dia ela foi. E hoje ela também é ministra da Eucaristia, né? O Júnior toca, os meninos participam. Então, foi essa graça tendo acontecido na minha vida lá atrás, e os meninos e a esposa vieram, e toda a nossa casa, né? Perpassa as paredes da casa, né? Que maravilha. Daniel, esse bate-papo muito agradável, mas nós temos que encerrar. Ah, fala sério, Juninho. Eu quero que você deixe aí um contato da Renovação Carismática. Quem está assistindo agora e que quer conhecer mais da Renovação Carismática, deixe um contato e também dê a sua mensagem final para os nossos telespectadores. Ah, maravilha. Aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, 3273-8781, é o telefone do escritório da RCC BH. Se você tiver alguma dúvida, né, toda paróquia tem um grupo de oração. Toda paróquia tem um grupo de oração. Você pode entrar em contato com a secretaria, procurar saber o horário do grupo, enfim, participe, vai te fazer muito bem. E a palavra que nos move, né, que está em Atos, quando o Senhor Jesus faz aquela grande promessa: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Essa palavra é atual. Todas as vezes que o Espírito vem sobre nós, ele nos impulsiona, nos dá a força necessária para sermos testemunhas de Jesus Cristo. É isso aí. Está precisando de força? Toma posse dessa palavra. Chegamos ao fim de mais um programa. Agradeço muito a sua companhia. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau. Canto louvores ao Pai, canto louvores ao Pai, a Ele louvores e glória, a Ele louvores e glória. Canto louvores ao Filho, canto louvores ao Filho, a Ele louvores e glória, a Ele louvores e glória.